Boa noite a todos. Nós estamos aqui no casarão Museu da Cultura Paulistânia, do professor João Castilho, né? Museu da Cultura Paulistânia, do professor João Castilho. Esse ambiente que está sendo ainda emoldurado com a participação de pessoas aqui da cidade, né? Como o Levi Mendes, a professora Wanda Moreira, o grupo AOMãe, que é o grupo das mulheres empreendedoras do Ponto de Cultura, a presença também do Casarão Café aqui nesse espaço. E então a gente está aqui mais uma vez tentando dar prosseguimento na ideia de manter a presença cultural nesse casarão, né, tão bem criado, tão bem ajustado pela Adriana Padilha, que tem colaborado tanto aqui com a gente, né, que fez toda essa arrumação bonita aqui, para que a memória do professor João Castilho estivesse presente. E hoje nós temos aqui o professor Claudinei Balduino. Ele é formado pela Estadual de Londrina, né, o UEL, é psicólogo, é historiador, também empresário, e poderá hoje iniciar esse círculo de debates, né, que a gente está programando para que a semana que vem continue, falando da nossa história, falando das primeiras ocupações aqui do local, como a cidade se formou, como Itaporanga se formou, como a região se formou, de onde veio a nossa história de Itaporanga. Não só a história de Itaporanga, mas a história da região, que a micro-história de Itaporanga está englobada com a história de Itaporanga. Então, aqui não seria eu um entrevistador, mas talvez um debatedor com o professor Claudinei Balduino. É isso aí, professor. Boa noite a todos. Eu agradeço desde já o convite do professor Célio Fagundes de estar presente aqui, né, inauguramos sábado, né? Recém-inaugurado o Museu da Cultura Paulistânia, o professor João Castilho, né, que está com a exposição agora da biografia do professor João, que teve um sonho de que esse casarão fosse realmente a sede, transformado em museu, como um marco cultural, não só para a cidade de Itaporanga, mas como para toda a região sudoeste paulista, já que há uma riqueza cultural muito grande de história nesse casarão. Esse casarão, ele continua aqui, no local onde ficava a sede, né, administrativa do núcleo, né, indígena, né, do núcleo indígena. Sim. Aqui, que era o antigo São João Batista do Rio Verde. Aqui nesse casarão estiveram desde a época do fundador, 1842, 1845, sim, o próprio Frei Pacífico do Monte Falco, né, missionário capuchinho, que veio a pedido do Barão de Antonina, João da Silva Machado, como primeiro coordenador do núcleo indígena, sim, né, lá em 1842, depois em 1845, fundação da vila, né, que vai dar origem a Itaporanga. Isso daí, que antes foi chamado de São João Batista do Rio Verde. São João Batista do Rio Verde, né? O nome do núcleo indígena depois passa a vila, né? Passa a vila. Essas terras, então, como estamos falando da ocupação, vamos entender que ainda no século XVIII, né? No século XVIII, toda essa terra aqui do sul, vamos assim dizer, da região onde está o Rio Verde, que é afluente de margem esquerda do Paranapanema, mas toda essa região de afluente de margem esquerda do Paranapanema, que nós estamos aqui, entre a Paranapiacaba e Salto Grande, ela tinha, né, como passagem o caminho que os tropeiros utilizavam para fazer. Começava lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, e ia até Sorocaba, onde o Barão de Antonina fazia comércio de tropas, inclusive é um dos maiores tropeiros da região, né? Passando por Itararé, Castro, Tararé, aqui é a Fazenda Pirituba, né? Já estou falando, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, esse mesmo caminho, né? Que terminava em Sorocaba, terminava algum ramal dele aos pés da cuesta de Botucatu, né? Margeava todo esse espaço aqui, e lá no século XVIII foi utilizado, no século XVII, no século XVIII, muito utilizado pelos bandeirantes para fazer essas entradas em direção ao centro do continente sul-americano, né? Sim. Né? O centro do continente. Ele surgiu, né, em cima do que era a estrada antiga do caminho da Piabiru, ou os caminhos da Piabiru, que era um caminho indígena de origem pré-colombiana,
que não sabemos ao certo quem construiu, mas que os próprios indígenas, sejam eles guaranis ou do tronco macrugê, caigangues, croados e demais indígenas, utilizavam esse caminho bem antes da colonização europeia no continente sul-americano. Em cima deste caminho da Piabiru surge esse caminho de entrada dos bandeirantes, né, das entradas e bandeiras que vinham prear índios, caçar índios e entravam em direção ao continente. A própria derrubada, né, que houve, queda da redução jesuítica do Guairá, que era de fundação espanhola na região do Guairá, dependeu dessa entrada que eles vinham por esses caminhos. E esse caminho depois foi o caminho utilizado pelos tropeiros. E é nessa época da utilização desse caminho pelos tropeiros, já estamos falando lá no século XVIII, no século XIX, aliás, né? Mais para frente, lá no século XIX, ainda o tropeirismo, né? Que vai começar a colonização dessa região, né? Por volta de 1840, aproximadamente, né? Porque antes disso, vamos lá, em 1822, as últimas vilas que tinham na região seriam Itapeva, a Faxina, que era chamada Faxina, né? Fundada em 1760. Lavrinha, mas depois... Lavrinhas nem existia ainda. Depois, em 1770, Itapetininga, que chamava-se Nossa Senhora dos Prazeres, 1770. E depois, por volta de 1791, Botucatu. Então, Botucatu, Itapetininga e Itapeva, que seria Faxina, Nossa Senhora dos Prazeres e Abiacatu, né, seriam os mais antigos povoados existentes, né, na região por volta de 1822, vendo que nós estamos comemorando em 2022 agora o bicentenário da independência do Brasil. Sim. Professor, eu queria... o senhor falou aqui da Lavrinha, estava me referindo a Itaberá, né? Sim, Itaberá. Para cá, que é a ocupação. O começo o tronco do povoamento dessa região, né? O professor, apesar de ter bastante conhecimento ali da região da ocupação do Botucatu, tem mais propriedade, mais intimidade com o tema do que eu conheço bastante com as minhas pesquisas a respeito do povoamento que se deu através do tronco Botucatu, Sorocaba, Viamão, que passando aqui por Castro, Ponta Grossa, Tararé, então onde se deu a fazenda Pirituba. Mas eu queria que o professor falasse um pouquinho a respeito da ocupação que se deu aqui no Paranapanema, no Alto do Paranapanema. Assim, a ocupação do Alto do Paranapanema também foi toda planejada, né? Nós sabemos que a Lei de Terras de 1850 foi o marco da ocupação de toda a região sudoeste paulista. Por quê? Até 1850 vigorava ainda as ordenações filipinas. Ou seja, o professor que é formado em direito sabe que as leis que vigoravam no Brasil ainda eram leis coloniais, que vinham tanto das ordenações manuelinas de Dom Manuel, quanto das ordenações filipinas do rei Felipe de Espanha. E nessas ordenações havia por tradição as cartas sesmariais. Se dava por tradição de colonização grandes glebas de terra que eram medidas em léguas e eram extensões assim a perder de vista de terras que eram chamadas de sesmarias. Na época colonial, né, estamos falando da capitania de São Paulo, aí já voltamos ao século XVIII, um pouquinho tempo do Morgado de Mateus. A administração do Morgado de Mateus, ela é importante porque é na administração do Morgado de Mateus, né, que há uma colonização que eles retomam essa colonização do interior. Porque até então o interior tinha sido deixado às mínguas, né? Como se não fosse território de ninguém. Tinha uma proposta de ocupação de um ambiente que eles chamavam de vazio, né? Sim. Que apesar que não tinha nada de vazio, na verdade era ocupação de terras que existiam índios, né? Que existiam moradores, que existiam nativos que estavam aqui. Eles meio que ignoravam, né? Ignoravam e passavam por cima. Isso. É porque assim, a capitania de São Paulo, no século XVIII, aí, ela perdeu também a sua importância. Tanto que o professor deve saber que perdeu-se a capitania. Nós ficamos um tempo sem a capitania de São Paulo. Porque quando as Minas Gerais estavam num período do auge do ouro, né? Realmente a exploração aurífera e diamantífera estava no auge em Minas, toda a importância do núcleo econômico brasileiro passou para as colônias das Minas Gerais. Mas como eu disse, a paulistana ela surge, que eram os bandeirantes que levaram a descobrir as minas. E depois houve um movimento contrário. Esses bandeirantes paulistas que se tornaram mineiros vieram colonizar a província de São Paulo. Foi uma ida e volta. Uma ida e uma volta. Né? Que nós falamos que a cultura paulistana é toda aquela cultura que os bandeirantes, né? Os bandeirantes nas entradas e bandeiras levaram para o interior do Brasil. O Brasil tem o território que ele tem hoje por causa dessas entradas e bandeiras, né? Porque todo aquele território, onde hoje é Mato Grosso do Sul, onde é parte do Paraná, Mato Grosso, Goiás, pelo Tratado de Tordesilhas pertenciam à Espanha. Aquele tratado que inclusive as grandes,
lógico, fazendo um retorno até atrás e trazendo para nossos dias atuais Fernão Dias, por exemplo, para o Bandeirantes, né? Sim. Raposo Tavares, que deu nome, inclusive, às nossas estradas aqui, né? E foram os colonizadores, vamos assim dizer. Eles eram os cabeças, né? Que empreendiam, ou de maneira particular, pagando essas entradas para o interior. Sim. E é dessas entradas, então, essas bandeiras, que a colonização é o levar essa cultura paulistana. Eu também não sabia. Eu imaginava, por exemplo, que o poncho, aquela roupa tradicional gaúcha, era alguma coisa gaúcha. Mas hoje, aprofundando-se na história, vemos que é a cultura paulista, dos São Paulistas, que eram chamados na época, que saíam de São Paulo, que utilizavam essas vestimentas, tanto para fazer as entradas como fazer o tropeirismo. Então, o tropeirismo levou até a cultura e a vestimenta, o negócio do virado. É muito interessante que até hoje no linguajar popular a gente fala que temos comida e a comida tem que ter mistura. Por quê? A comida do tropeiro, para poder viajar longos períodos ali, era uma comida que não tinha geladeira, não tinha como conservar, não tinha como nada. Então toda a comida era baseada numa mistura. Se levava-se carne seca, se levava coisas desidratadas, se fazia um feijão na hora ali e se misturava a carne e tudo mais, a farinha no feijão. Então a comida era toda uma mistura. É interessante que até hoje tem no vocabulário popular, tem comida e o que tem de mistura. Isso. Tudo tem a ver historicamente. Nada está desligado. Nada está desligado. Então a gente herda isso, né? Isso. Voltando então, eu estava falando desse caminho, esses mineiros, né, já voltando lá, a Lei de Terras, 1850, as organizações manuelinas, as Sesmarias, estamos retomando que são bastante informações, vamos retomar onde nós estávamos, né? Então, em 1820, o Brasil, né, vai se tornar independente. Então, logicamente, eu vou interromper o professor para dizer que ele vai continuar esse papo em outras conversas que nós teremos aqui no Ponto de Cultura, inclusive com a presença de pessoas. Mas vamos continuar, professor. Sim. Então, em 1822, quando o Brasil então toma a sua independência política de Portugal, em dezembro, né, depois, assim, oficialmente em 1825, porque nossa independência foi comprada, das muitas independências da América Latina, a única que foi paga em dinheiro para Portugal, uma indenização foi a nossa, então Portugal só reconhece a independência em 1825. Então, não foi em 22 como os livros de história. Não como 1822, como a gente comemora o 7 de setembro, o grito do Ipiranga, que talvez nem grito tenha havido. Há muita polêmica a respeito disso. Provavelmente nem com cavalo, seja com mulas, né? Talvez seja com mulas, que ele tinha subido a serra, então há muitas polêmicas nisso. Mas nós sabemos que na chegada dele a São Paulo ele já foi aclamado imperador. Já nessa data de 7 de setembro. Isso é verdade, que há muitos registros históricos disso. E foi nessa mesma data também em São Paulo que ele começa a compor o famoso hino, né? Dom Pedro I era músico. Né? O famoso hino da independência começa a ser composto aí, já no 7 de setembro. Mas então, falamos dessas grandes glebas, dessas Marias, que eram a forma de ocupação da colônia. Em 1821, ainda como príncipe regente, Dom Pedro ele acaba, vamos assim dizer, acabando com essa política de Sesmarias. Ele encerra em 1821 essa política de Sesmarias e é uma nova forma de colonização a partir de 1821. É importante que você está falando aí também da Sesmaria, professor, que as pessoas, nem todos conseguiram ocupar a terra doada pela Sesmaria. Eles pegavam o título, mas nunca chegavam a colonizar. Eles devolviam essas terras, né? E aí passaram a ser chamadas de terras devolutas, né? Porque houve, em 1850, com a Lei de Terras, na verdade, foi um projeto para tentar a questão, havia uma certa preocupação, talvez, o Queiroz, que estava chegando, que era a questão dos negros, talvez não continuasse. Provavelmente o Brasil tinha uma política das mais avançadas na questão da escravidão, né? Mas como existia uma pressão internacional muito forte para que esses negros ficassem, deixassem de ser escravos, né? Aí, inclusive da Inglaterra, aí o Brasil passa em 1850 a ter uma lei de terras, né? E essa lei de terras que futuramente vai inclusive engendrar essa questão da ocupação aqui na região, tanto na região aqui do Botucatu, do Paranapanema, como na região aqui do caminho das tropas. Essa lei de terras, ela dizia que toda posse de terra, a partir daquele momento, ela passava a ser, vamos assim dizer, regulamentada, legislada a partir de compra e venda. Sim. Tudo que não era por compra e venda passava a ser terra do Estado. Sim, né? As terras do Estado do Império do Brasil. Mas houve muita coisa de grilagem, né? As pessoas, a partir de 1850, começaram a registrar as terras, porque quem tinha
como o Brasil era um território muito grande, e as pessoas às vezes não entendem, a administração do Império do Brasil era feita a partir de uma tradição portuguesa, que vigora até hoje em Portugal essa divisão. E as paróquias, as famosas paróquias, era uma divisão administrativa do Império do Brasil, até porque o rei português, né, e depois o próprio Dom Pedro I e Dom Pedro II, né, herdam o padroado, herdam essa questão de eles poderem empreender evangelização. Os missionários são trazidos para essa região aqui por causa disso. Dom Pedro II ele tinha um acordo com o Estado do Vaticano, com a Santa Sé, de evangelizar esses povos. Então é pedido do próprio imperador e da Santa Sé de Roma que é trazido esses missionários. E um dos núcleos de registro era Itaporanga. As paróquias, então, elas tinham essa responsabilidade de fazer o censo, a contagem, o controle censitário. Vamos dizer, houve um censo geral em 1872, mas antes de 1872 haviam censos, vamos assim dizer, a cada 5 anos, a cada 3 anos, feito pelas paróquias também. Essa contagem, chamados mapas de população. Essa contagem havia. E o registro de terras também era feito perante a paróquia. Não existe aquele velho conto do vigário? O vigário, o responsável pela paróquia, às vezes também forjava certas coisas, né? Enganava, né? Grilava, a gente fala grilar. Eu acho que vem de grilo, né? Grilo. Você colocava um documento que era, vamos dizer, os papéis oxidavam muito rapidamente, muito rápido antigamente, e colocava esse documento trancado numa gaveta com grilos, ele soltava uma toxina que envelhecia o papel. Daí onde veio o nome grilagem. Aí os papéis que eram qualquer, o papel forjado, né? Para dar uma antiguidade ao papel, como se aquele papel fosse... E assim foi feito. Um pesquisador da região, que eu gosto muito, né, o Razias, o Celso Prado, fez uma pesquisa profunda no Arquivo do Estado, inclusive transcrevendo muitos documentos ainda não digitalizados do Arquivo do Estado. Ele fez por conta, ele e a esposa dele, a Sato Junco Prado, e lá eles descobriram toda essa questão dessa grilagem nas terras da região de Santa Cruz do Rio Pardo, aquela região norte do Paranapanema. Que muitas terras, em vez de ter sido, vamos assim dizer, compra e venda, eles forjavam o seu documento, fazia a posteriori. Eu registrava esse documento em 1855, 1870, ou as exigências que o Império do Brasil fez, mas eles colocavam que a data era antes de 1850, já tinham posse, tinham comprado de tal outra pessoa, e não havia compra nem venda, havia só um registro forjado. Até porque a lei de 1850, né, a própria lei de terras, ela, na verdade, ela trazia que a pessoa tinha que ter a posse da terra também. Sim, tinha que ter a posse, né? E teria que ter benfeitorias. Ela teria que plantar, colher, para que aquilo fosse reconhecido. Na época das sesmarias, como o professor já havia dito, né? Muitos ganharam essas cartas sesmariais, mas nunca tomaram posse de fato, nunca empreenderam construções, benfeitorias ou produção econômica nessas terras. E você vê, existe esse livro, né, no próprio Arquivo do Estado, acho que fornece, tem lá, ele é todo digitalizado, só as cartas sesmariais, que terminam em 1821. Interessante dizer que dessas cartas sesmariais, uma última surgiu de resquício na nossa região, que nós acreditamos que foi a carta que o Pedro I, né, Dom Pedro de Alcântara, Francisco Antônio Miguel, João Carlos de Paula, Rafael, Joaquim José Gonzaga, Pascoal, Cipriano de Serafim de Bragança e Bourbon, Pedro I, deu a amante mais famosa dele, a famosa Marquesa de Santos, que na época não tinha o título de Marquesa de Santos ainda, né, que é a Domitiana de Castro Cantimelo. Que poderia, inclusive, ser a mãe... Que poderia, inclusive, ser a mãe de uma polêmica de Pedro II, né? Sim, mãe de Pedro II. Sim. Há divergências na história, sempre há divergências. Mas então, a Domitila, depois de sido expulsa do palácio, da região ali palaciana do Rio de Janeiro, volta às origens dela, nas terras dela em São Paulo, e aqui ela contrai núpcias, em segundas núpcias, com o famoso brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. E é o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar que de fato vai chegar a tomar posse dessas terras que ficavam nessa região onde estamos, Itararé, Itaberá e Itaporanga. Essa região tinha uma fazenda famosa, a fazenda Pirituba, que depois vai ser comprado pelo famoso, né, João da Silva Machado, Barão Antonina, e ele empreende a colonização. Todas as saídas dos sertanistas dele eram feitas a partir da fazenda Pirituba. A sede dela, que foi demolida em 1982, uma pena, né? Era um casarão sede histórico, que não era para ser demolido, fica hoje no atual município de Itaberá, né? A Lavrinhas, Conceição de Lavrinhas. Hoje a Fazenda Maia. E de lá, em 1840 para frente, houve essas saídas, né, de sertanistas. Vamos jogar um pouquinho de água nessa fervura aí, professor. O meu conceito de
doação, que inclusive está no hino lá da cidade de Barão do Antonina, de doação das terras para os índios guaranis aqui da região que chama Caiuás também, que é uma questão que ainda não está bem dita. As pessoas falam, o Barão Antonina doou as terras. Essa questão da doação, vamos dar uma... É interessante uma colocação aqui. Há uma pesquisadora da Universidade de Osasco, chamada professora Dora Schelar de Correia, que bem trabalhou essa questão no livro Paisagem Sobreposta. Sim, né? Porque essa questão, ela vigora até hoje, porque por tradição oral, acreditam os índios, até hoje ouve-se deles, né, que o barão, ele doou essas terras a eles ad perpétuum, né, ad infinitum. Só que a questão é, o barão ter comprado as terras da fazenda Pirituba ao brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar é uma coisa. Só que as terras onde foi feito o aldeamento, chamada Terra dos Índios, que ficava, né, entre o Rio Verde até o Rio Itararé, para quem quer se localizar, que ficavam nessa região, eram terras públicas, né? Eram terras do Império do Brasil na época. E sendo terras do Império do Brasil, não eram terras do barão, mas eram terras do Império do Brasil. Tanto que em 1930 o núcleo indígena ele acaba em 1912, esses indígenas são removidos para Aribá, em Bauru, né? O próprio professor João de Castilho contava isso, ele de memória, que o avô dele viu a remoção desses índios, viu a tristeza deles passando nessa rua principal de Itaporanga, todos amarrados, chorando, né? Porque foram levados à força, retirados à força, em 1912 daqui. E em 1930, o governo do estado, essas terras sendo públicas, passam ao governo do estado de São Paulo. Ele cria o núcleo de colonização, o núcleo colonial Barão Antonina, que é a herança, né? Trazendo imigrantes de várias partes do mundo para esse núcleo colonial. Então, essas terras, daí a gente se questiona, que terras eram essas? Se as terras eram do estado, o barão não podia ter doado a ninguém. Então, há uma tradição oral. Acredita-se que talvez as terras que fossem dele poderiam ter sido doadas. Porque há um mapa interessante de 1896, né, em papel manteiga, tudo, que mostra essa região entre Itaporanga e Fartura como sendo terras de toda a herança dos Vergueiro Machado, ou seja, das filhas do Barão da Antonina que foram casadas com a família Vergueiro Machado. Inclusive o próprio genro do Barão esteve aqui na fundação, né, em 1845, 1842, esteve aqui. Nicolau Campos Vergueiro, o genro dele esteve aqui na fundação. Né, aparece a Dora Schelar, inclusive cita ipsis literis, né, conforme os sertanistas anotaram, escreveram, o próprio Eliot escreveu o texto do dia que eles pousaram na fazenda, o texto do dia da fundação realmente do aldeamento de São João Batista. Mas eu ia esquecendo, professor, não esqueci. Né? A gente viaja, a história leva a ponte para cá, a ponte para lá, mas eu não esqueci. Uma outra forma de colonização, que o professor já havia comentado no começo, foi a que feita pelo norte, quando os mineiros vieram. Né? Um dos políticos muito famosos que escreveu memórias da época dele em Botucatu e governava Botucatu politicamente, foi o famoso capitão Tito Corrêa de Mello. O Tito Corrêa de Mello era mineiro também, de nascimento, político, né? Sanguinário? Não, apesar do mentido, foi descoberto que o Tito Corrêa de Mello era de filho adotivo. Ele nasceu em São Paulo e levou o sobrenome Corrêa de Mello por adoção. Me parece que há uma descoberta histórica nesse sentido. Mas o Tito Corrêa, ele trouxe as pessoas de Minas, né? Primeiramente José Teodoro de Souza, né? Que José Teodoro de Souza é conhecido como aquele homem que tinha muitas terras no sertão e morreu pobre, morreu sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Se eu não estou enganado, tinha uma relação com José Teodoro, não tinha? Quem? O Tito. Sim, por parentesco, eram padrinhos ou cunhados, uma coisa assim, de apadrinhamento. Se tinha muito disso, né? O José Teodoro de Souza. José Teodoro de Souza era alguma coisa de parente do Tito, isso, né? Por irmã, que era casado com a irmã, não vou saber exatamente o que é. Mas eu sei que o José Teodoro de Souza é famoso, né, na história ali da região por ter trocado muitas terras por um negro que tocava viola. Isso era uma história real. Ele que gostava muito de catira, gostava muito da viola sertaneja, ele trocou toda aquela gleba de um lado de terras para ele por um negro que soubesse tocar viola, né, um escravo na época, né? José Teodoro de Souza, ele falece, se eu não estou enganado, em 1872, parece. 1872, não tem túmulo porque ele morre onde hoje é a cidade de, eu não sei se é São Pedro do Turvo ou Campos Novos Paulista, é de fundação dele também, né? Certo. Que era chamado São José dos Campos Novos, ou Paranapanema, que também é de fundação dele, que ele também não herda nada. Ele tinha terras na região de Timburi, Piraju hoje,
que também acabaram se perdendo. Ele tinha terras em tudo que era canto que ele registrou no livro paroquial de Botucatu, né? Ele tinha muitos registros de terra no livro paroquial, e todos perdidos, né? Até porque ele parece que teve família bastarda também. Os que requeriam partes das terras eram bastardos de José Teodoro. Para quem não sabe, a família bastarda é quando a pessoa... Fora do casamento. É fora do casamento. Professor, esse tema há de continuar, porque nós estamos, acho que aqui já há um bom tempo gravando, né? Esperamos que esse papo continue no segundo tempo, para que a gente possa continuar, inclusive que o professor venha aqui fazer pessoalmente com várias pessoas, né, na plateia, para que a gente dê continuidade a esse tema tão delicioso que é falar da nossa história. E eu vou agradecer por enquanto, professor, nesse primeiro tempo, que vai continuar futuramente, na próxima semana, talvez na outra semana também, para te dar continuidade e parabenizá-lo pela vasta cultura histórica, né? Que aqui eu acho que encontrei um debatedor da altura aqui, que realmente ele é fantástico, conhece profundamente, né? Não só a nossa história, como a região toda, né? Eu quem agradeço, né, ao professor Célio pelo convite, né, na possibilidade estaremos aqui presentes, aprofundando esse tema, aprofundando o tema da colonização regional, aprofundando outros temas, né, de outras histórias, né. Hoje foi só uma pincelada, né? É muita informação para a gente trabalhar num pequeno vídeo, é muita coisa, e também temporalmente, né, muito, né? Você partir lá do século XVIII e vir bater aqui no núcleo colonial Brando em 1930, nós temos aí quase 150 anos de história, nem dá para tratar numa live ou num vídeo de 15, 20 minutos. Mas ficou aí. Mas muito obrigado. Agradeço. E parabéns, viu? Muito parabéns. Obrigado.